Bom, boa noite, pessoal. Graça e paz. Aqui é o pastor Éder. Nós estamos na nossa primeira aula de História da Igreja, tá? Antes de nós passarmos para o conteúdo, como de costume, as nossas aulas, elas vão ser compostas por uma aula um pouco mais inspirativa e 3 aulas de informação teológica, tá certo? Essa matéria de História da Igreja, ela é conduzida pelo professor Alberto, que é historiador, que é pós-graduado em História, ele tem mestrado em Teologia, alguém de fato com conhecimento e autoridade sobre o assunto, tá bom? As próximas 3 aulas, ele vai estar conduzindo a parte mais teológica. Depois dessa matéria, nós vamos falar também sobre apologética, que é o nosso próximo módulo. O pastor Alberto também estará ensinando. Ele também dá aula de Antigo Testamento. Nós temos aqui o pastor Gessé, que dá aula de Novo Testamento. Eu ensino as matérias de introdução à teologia, bibliologia, escatologia, tá? Sistemática 1 e 2. Então, a gente vai se ver bastante nos próximos meses. Hoje é a nossa primeira aula nesse novo momento da ética, que é a Escola Teológica Cristã Aplicada, onde Deus colocou no nosso coração o propósito de não cobrarmos mais mensalidades, tá? Nós não vamos cobrar mais mensalidade. Como é que vai acontecer, pastor? Isso serve para você que tem pagado mensalidade, para você que entrou agora. Ao final de cada matéria, nós vamos lançar o Pix lá no grupo, tá? E você pode fazer uma oferta. Isso aí você pode alinhar com seu pastor, se você vai fazer uma oferta em grupo, se você vai fazer uma oferta individual, para nós mantermos o nosso site funcionando. Podemos também contribuir ofertando na vida dos nossos pastores, porque todos aqueles que ensinam aqui têm um currículo excelente, tá bom? Você que está me ouvindo bem, dá um amém, já deram um amém. Irmã Ivonete está aí, ligada no site. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Hoje nós temos irmãos aqui, Comunidade Evangélica Boas Novas, nós temos irmãos aqui da Comunidade Evangélica Rio de Vida, nós temos irmãos da ASEM, não sei se é Comunidade Evangélica, esse M agora me pegou um pouco, não lembro. Nós temos irmãos aqui da Nova Esperança, me lembra aí quem é da ASEM, qual é o nome completo da igreja, Pastor Wilson. Nós temos aqui Pastor André também enviando seus obreiros. Tem muita gente lá da igreja. Então, nós vamos funcionar dessa maneira, querido. Nós estamos aqui, eu já disse isso várias vezes, tá? A comunidade evangélica Moriá, pronto, que bênção, glória a Deus. Nós não estamos no ramo de cursos, nós estamos no ramo da edificação dos santos, tá? Nós estamos no ramo da edificação dos santos. O Senhor nos chamou para fazermos discípulos e é isso que nós vamos fazer. O professor Alberto já deve estar entrando na aula. Ele vai hoje dar uma palavra também para vocês. Lembrando que minha garganta está muito mal, né? Eu não queria deixar de dar essa primeira aula para vocês. O pessoal lá da igreja sabe que eu venho enfrentando uma gripe, nesse finalzinho, a garganta praticamente sem voz, mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma excelente noite, tá? De muito despertamento. Não estou ouvindo. Se alguém não mais está ouvindo, coloca aí pra gente. Não estou ouvindo. Eu acho que está todo mundo ouvindo bem. Comunidade Evangélica Rio de Vida, esse contato de quem é? Do pastor Wilson ou é de outra pessoa que está com o nome da igreja? Responde para mim rapidinho. Não, hoje o áudio de ninguém está aberto, tá, gente? Nem o áudio, nem a câmera. Hoje só eu que estou aparecendo. O pastor Wilson, a paz do Senhor, meu irmão, que bênção tê-lo aqui. Vá me perdoando, gente, aí as fungadas que eu vou dar no nariz, as tosses. Hoje eu estou fazendo um esforço grande para poder ministrar essa aula, mas a gente não pode parar, tá certo? Não está saindo áudio para ninguém. Então, vamos lá, que o tempo não nos espera. Tenho certeza que vai ser extraordinário o nosso dia hoje. Hoje nós vamos falar, todo mundo está vendo aí a parte que eu estou compartilhando? Não, né? Deixa eu compartilhar aqui, calma.
Agora, isso, todo mundo enxergando aí, igreja e comunhão. Igreja e comunhão. Então, vamos lá. Nosso assunto hoje, essa primeira parte inspirativa, é sobre igreja e sobre comunhão. O propósito da gente não é apenas informar a vocês com assuntos teológicos. Nós não estamos aqui para ficar trazendo só conteúdo teológico, empurrando vocês goela abaixo qualquer tipo de informação desprovida de uma orientação mais ministerial. A nossa ideia é compartilhar conteúdo teológico, sim, porque nós estamos num curso de teologia, mas é um curso de teologia voltado à comunidade evangélica. Então, o nosso principal propósito aqui é poder formar vocês para que vocês possam servir da melhor maneira possível nas suas comunidades. Pronto. Então, partindo desse princípio, a gente vai ler aqui algumas frases, um capítulo de um livro, tá? Eu já falei desse livro aqui algumas vezes. Sempre que eu posso, eu trago um pouco desse livro para nossa reflexão. Nossa aula hoje, ela pretende ser um pouco mais curta do que o normal. Professor Alberto, quando ele entrar, ele pode querer dar uma introdução da matéria de teologia, tá? Da parte de história da igreja. Eu fiquei acertado com ele assim, mas a princípio a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre a igreja e comunhão, tá? Gosto muito dessa palavra comunhão. Já já a gente vai ver aí em outra língua como a gente fala essa palavra. E as igrejas que estão aqui, a maioria das igrejas tem seus nomes como comunidades. Comunidade, né, é aquilo que é comum, onde as pessoas vivem, interagem de forma cotidiana, simples, tá? E eu gosto muito de quando as igrejas se identificam como comunidades. Então, para a gente começar, Efésios 3:10 diz que para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Que versículo forte. Antes da gente discursar, vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por essa oportunidade. Fala conosco. Necessitamos, Senhor, da tua instrução, necessitamos da tua ajuda, necessitamos, Senhor, do teu toque especial, que o teu Espírito possa nos conduzir da melhor maneira possível para a glória do teu nome. Amém. Bom, gente, a igreja é a comunidade do reino, o corpo de Cristo, compostas por pessoas de todo o mundo e que se relacionam com Deus a partir de uma fé, por meio de uma fé carregada de seus princípios, das suas reflexões. Cada igreja tem uma perspectiva de fé, uma percepção, tá? Eu não estou falando aqui nada que destoe muito daquilo que a Bíblia nos revela, mas cada igreja ela tem uma forma de entender o seu culto e de cultuar ao Senhor. Tá? E esta igreja está em franco crescimento. Nós temos aí mais de 2.000 anos que a igreja vem crescendo e ela ainda não atingiu o seu ápice. Nós não podemos limitar o tamanho da igreja do Senhor Jesus na Terra. E sustentada, né, pelas promessas, pelo um Deus que trabalha ininterruptamente pelo seu crescimento. O motivo da igreja ser algo tão poderoso, né, aquela que vem para fazer a sabedoria de Deus conhecida, tanto nos céus quanto na terra, quanto principados e potestades, aqui nós podemos entender de seres espirituais e físicos também, todo esse poder que está em volta e que emana da igreja, o motivo é Deus que atua pelo meio da sua igreja e que trabalha nessa igreja. O segredo do sucesso dessa igreja está aqui, ó, na sua origem. Apesar de ser constituída por homens, ela é de procedência divina e foi estabelecida pelo próprio Deus para que a terra pudesse provar
dessa coisa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Nós somos embaixadores do Senhor, nós somos atalaias do Senhor, né? Nós somos o povo que tem a responsabilidade de comunicar a essa terra as coisas maravilhosas de Deus. Então, a igreja é um local de fé, de acolhimento terapêutico para a alma ferida, perdão, gente, e também lugar de crescimento. E tudo isso acontece por meio da comunhão dos santos. Veja como é importante, veja como a igreja ela é algo especial. Veja como a comunhão dos santos que acontece na igreja é uma ferramenta poderosa para que haja essas mudanças, esses crescimentos, essas curas nas nossas vidas, tá? E o motivo de nós estarmos falando justamente hoje sobre isso, tá? Porque não dá para a gente desassociar a história da igreja, digamos que mais teológica ou histórica mesmo, do trabalho dela atual e da sua importância e de tudo quanto ela pode oferecer para as pessoas. Então, como eu falei, a gente está mesclando hoje, tá? Um conhecimento teológico, mas também um conhecimento prático de fé. Então, a igreja, ela é projeto de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui em Efésios: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, que para convosco me foi dada, como foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse? Que revelação é esse? O que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui de tamanha grandeza? É isso aqui, ó, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Essa é a grande revelação que o apóstolo Paulo está querendo trazer aqui para nós nesse texto. Tá? Aí, como eu disse, a palavra igreja ela não aparece no Antigo Testamento. Nós não temos ali nenhuma indicação desse agrupamento de pessoas chamados para um propósito, mas a gente entende que há um plano eterno de Deus em toda a Escritura Sagrada. Hoje eu estava conversando com um pastor falando exatamente isso. Tá? Quando nós lemos no Antigo Testamento, dentro de uma visão macro da ação de Deus na humanidade, não tem ali distinção o que é graça e o que é lei. Está todo mundo me ouvindo? Sim ou não? Chat. Pronto. Só para vocês aí não me passarem a impressão que vocês não estão assistindo. Me ajudem, gente. Coloca alguma coisa lá e comentando. Dá um glória aí no chat para eu poder acompanhar, tá bom? Então, a igreja, que era um mistério, que era algo né, não revelado de forma clara, a partir de Cristo, da sua ressurreição e de tudo quanto ele entregou aos apóstolos e posteriormente as igrejas que foram fundadas, tá? Veio assim, culminar naquilo que nós hoje chamamos de igreja. E já já nós vamos falar que existem aqui tipos de igrejas, são distintos, a gente precisa ter essas percepções, tá? Deus congregou em Cristo todas as pessoas, a congregação dos santos é a igreja espiritual de Jesus Cristo. Bom, o fato de nos tornarmos co-herdeiros de Deus em Cristo, tá? Isso quer dizer que Deus estabeleceu um projeto. A gente lê nas Escrituras que antes que o mundo fosse formado, Deus já havia preparado um escape. Tá? O pecado não pega Deus de surpresa. Satanás não venceu quando ele convenceu Caim, Adão e Eva a pecarem. Então, Deus já havia preparado todo um plano para que a igreja do Senhor fosse colocada nessa terra como vencedora e como embaixadora de um reino que se concretizará no futuro, mas que também já é presente, tá bom? Vamos lá, Mateus aqui 28, 19, é um texto muito bacana, onde o Senhor Jesus, ele nos dá essa ordem, né? Faz essa comissão, vão, façam discípulos, batizem, todo aquele que crê será salvo.
Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat, tá bom, gente? Sobre a igreja local, pastor, Atos 2:42, a gente tem ali alguns relatos, a partir de Atos capítulo 2, alguns relatos dessa igreja local, que eu trago esse versículo para a nossa reflexão. Diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é um relato poderoso da igreja primitiva. E aí eu quero já deixar aqui uma reflexão para todos nós. Coloca no chat aí, você acha que a igreja primitiva era mais poderosa do que a igreja atual? Você acha que a igreja primitiva, a primeira pergunta é essa, era mais poderosa do que a atual? Segunda pergunta, você acha que a igreja primitiva, ela enfrentou mais dificuldades do que a igreja contemporânea, a igreja atual? Se você acha que sim, coloca aí sim, vírgula sim, são duas perguntas. Era mais poderosa e ela enfrentou mais dificuldade? Tá? Rapidinho, rapidinho, só a irmã Márcia colocou, a irmã Aline também, pastor Cláudio, isso, todo mundo falando que sim. E aí, todo mundo dizendo que sim, bacana. Pronto. Gente, a nossa perspectiva sobre igreja, muitas vezes, ela está um pouco afetada. E a gente lê as coisas na Bíblia e a gente acha que essas coisas não se concretizam em nossos dias e isso é um grande engano. Assim como houve muitas coisas importantes e milagres extraordinários na igreja primitiva, os milagres ainda estão acontecendo. Os milagres ainda estão acontecendo e coisas extraordinárias estão acontecendo dentro das igrejas hoje. Muitas pessoas estão sendo curadas, muitas pessoas estão sendo transformadas. A igreja, ela nunca será perdedora. A igreja nunca será diminuída. A única forma que a igreja pode se diminuir é quando acontece essa distinção aqui, ó. A igreja local, ou seja, a igreja formada pelo homem, ela pode sim ser menor, mais fraca, tá, do que a igreja primitiva. Mas todas as vezes que falamos da igreja espiritual, a igreja é sempre poderosa, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é aquela que está vestida de noiva, santa e ataviada, à espera, né, do seu noivo, é aquela que é poderosa, aquela que é revelada no Apocalipse como vencedora, junto do Cordeiro. Então, a primeira resposta aí seria não, a igreja hoje continua sendo exatamente tão poderosa quanto a igreja primitiva. E a igreja hoje enfrenta mais dificuldades e perseguições do que a anterior? Também não. A igreja, ela só pode ser percebida conforme a sua época. Nós temos toda uma dinâmica hoje diferente no mundo, com as suas dificuldades e barreiras. A igreja primitiva enfrentou uma dinâmica diferente, as suas dificuldades e barreiras pertinentes à sua época. A igreja hoje continua sendo uma igreja poderosa e que também enfrenta desafios muito grandes quanto enfrentaram os nossos irmãos lá nos primeiros séculos, tá certo? A igreja do Senhor, assim como é uma característica do nosso Deus, aquele que nutre a igreja, como nós já falamos, ele não muda, nele não há variação e nem sombra de dúvida, nós, como igreja espiritual, não igreja local. Eu não estou falando aqui Boas Novas, eu não estou falando aqui da Rio de Vida, eu não estou falando aqui da Nova Esperança, da Moriá, né? Comunidade Evangélica, se não me engano, Moriá. Não estou falando aqui da Universal ou de igrejas determinadas, assim, como placas. Estou falando da igreja espiritual. Ela é imutável, ela é sempre uma força poderosa nessa terra e que tem cumprido o seu papel. Por mais que os nossos olhos, muitas vezes, não vejam esses milagres, é porque nós estamos muito ligados à nossa região, às coisas que acontecem fisicamente no nosso bairro ou na nossa cidade, no nosso país. Mas de uma forma macro, a igreja tem realizado uma obra extraordinária nos nossos dias. Então, voltando, igreja local. Aqui há uma diferença, a gente precisa distinguir essa diferença, tá? Uma é humana, uma é espiritual, uma é terrena, uma é dos céus. Então, uma engloba todos os salvos, ó, ao redor do mundo. E aqui não tem
essa questão de placa de igreja, se é pentecostal, se é tradicional, estamos falando daqueles aqui que manifestaram uma fé salvífica em Cristo e de todas as épocas. Na segunda, que é a igreja local, tem a ver com a sua expressão visível, o dia a dia, o CNPJ, o propósito, o caráter, os problemas, os desafios, como essa igreja entende que deve cultuar. Cada igreja tem uma liturgia, um pode usar calça, a outra não pode usar calça, um não pode, o homem não pode deixar a barba crescer, a outra diz que tem que deixar a barba crescer. Essas são particularidades dessa igreja local, dessa igreja terrena. Tá? A igreja é uma comunidade local em que a vida cristã é exercida por seus fiéis e refletida nas atitudes que revelam seu compromisso com a fé. Eu gosto muito de colocar a igreja como esse conjunto de pessoas que estão ali exercendo a sua fé, tá? Onde suas atitudes estão misturadas, estão abertas, podem ser percebidas. Hoje nós temos, infelizmente, modelos de igreja onde não há rol de membros, onde não há participação de membros, onde as pessoas vão, recebem uma oração, ouvem uma palavra e vão embora para sua casa. E eu não entendo igreja dessa maneira. Eu acho que é a gente está perdendo muita coisa, uma perda muito grande. Então, ao olharmos para o início da igreja, para essa igreja primitiva, a gente consegue enxergar aqui coisas importantíssimas baseadas nesse versículo aqui de Atos 42. Eu acabei de dizer que a igreja é tão poderosa quanto era, mas isso não quer dizer que nós não podemos aprender com a igreja do passado, tá? E a igreja do futuro, que ainda virá, também pode aprender conosco. Nós somos fonte de ferramenta e influência, tá? Para a igreja do futuro. Mas as igrejas ainda continuarão sendo dominadas e nutridas por Deus para exercerem uma atividade espiritual relevante nessa terra. E esse versículo nos diz uma coisa interessante, ó, que lá tinha fé, que lá tinha ensino dos apóstolos, que lá tinha comunhão, que lá tinha o partir do pão, que aqui a gente pode entender, né, como a ceia, e a ceia tem alguns aspectos que depois a gente pode falar sobre isso, que elas amavam, tá, a Deus e aos outros, e lá também tinha muitas orações. Olha que coisa interessante. Hoje nós temos igrejas que têm uma compreensão de fé completamente equivocada. Tem igrejas hoje que acham que ter fé é talvez ter a capacidade de orar e alguma coisa acontecer. E fé não é isso não, pastor? Fé é isso também, mas não é só isso. Esse perseverar na fé, tá? É perseverar na esperança de que aquele que fez a promessa cumprirá, aquele que partiu retornará. É uma fé em Cristo, é uma fé que gera salvação. E isso é interessante, que eu acabei de falar que tem igrejas que não se comportam como comunidade. Tem igrejas que as pessoas nem sequer se conhecem. Outra pergunta para vocês. Multi-igrejas, igrejas enormes, igrejas com 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. O que é que vocês acham disso? Coloca aí se você acha normal e legal e tem que ser assim mesmo. Coloca 2 no chat, se você acha que não deveria ser assim, que as igrejas deveriam ter menos pessoas para que as pessoas pudessem ter mais comunhão uns com os outros. Coloca aí rapidinho. Quem acha? Todo mundo colocando 2. A igreja, para vocês, deveria ser menor. A igreja, para vocês, deveria ser a igreja, né, onde as pessoas pudessem se conhecer. Eu compartilho dessa ideia também. Acho que a igreja, quando é muito grande, ela perde muito em seus, talvez em alguns dos propósitos, tá? Ana Beatriz colocou assim, eu acho legal, porém eu acho que por ter muitas pessoas é meio difícil ter comunhão com os irmãos. É exatamente isso. É ruim ter uma mega igreja? Não. Mas talvez se nós tivéssemos, aqui em Salvador, por exemplo, um lugar onde todas as igrejas da cidade pudessem se reunir como um só corpo. Você já pensou nisso? Um auditório assim que coubesse, não sei, 20.000 pessoas para a gente fazer eventos durante o mês e tá toda a igreja reunida. Seria bom,
Você acha que seria extraordinário. Mas, de fato, as megas igrejas, elas têm enfrentado, vamos dizer que essa dificuldade, porque nem toda igreja grande está descompromissada dessa questão aqui de perseverar, gente, na comunhão. Mas é um desafio muito grande, e, no meu ponto de vista, muitas vezes impossível de ser superado. Aí você tem pessoas que estão sendo pastoreadas por pessoas que não são pastores, pessoas que estão sendo pastoreadas por pessoas que deveriam estar sendo pastoreadas, pessoas que não conseguem nem apertar a mão do seu pastor. Isso é uma dificuldade grande. Jesus sempre andou rodeado de pessoas, de multidões, mas quando nós olhamos os evangelhos, a gente percebe ali que os grandes milagres, as grandes respostas, os grandes ensinos foram dadas a poucas pessoas. Né? Jesus contava as parábolas para a multidão, mas só revelava o segredo da parábola para os 12. Jesus andava cercado de pessoas, empurra, empurra, mas só a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus de uma forma diferente ao ponto de receber o milagre. Isso deve chamar a nossa atenção. Qual é o tamanho ideal de uma igreja? A voz está travando. Voltou? Eu acho que está legal, porque daqui eu estou ouvindo o volume do celular da minha esposa na sala. Todo mundo pronto, então vamos lá. Perseverar no partido do pão, perseverar no amor a Deus e aos outros, isso é legal. Perseverar nas orações, são características da igreja primitiva que a gente precisa estar sempre atento e buscar, né, sempre ter isso presente nas nossas comunidades. É um cuidado que os pastores devem ter de promoverem de fato essas características na igreja. Amém. O pessoal está dizendo aqui que ficou mudo. Quem está ouvindo legal, coloca aí eu. Professor Alberto Luiz já entrou e eu nem sabia. Que vergonha. Gente, professor Albertinho é extraordinário. Diante dele, eu fico com a vergonha de falar sobre teologia. Professor Albertinho, dá um amém aí no chat para a gente poder te ouvir. E não, né? Para a gente poder ler. Se é ele mesmo que entrou, que tem muita gente nova. Aí, glória a Deus. Então vamos lá, gente. Perseverar é insistir, prosseguir, dar continuidade. Entendemos que as ações da igreja elas são práticas voltadas ao desenvolvimento pessoal em todas as suas áreas, principalmente a área relacional aqui, desenvolvimento da fé. Quando nós mantemos essas características da igreja primitiva na nossa comunidade, quando a gente promove, né, quando a gente promove, né, a fé, quando a gente promove os ensinos apostólicos aqui, as igrejas tradicionais, que têm o nome por serem tradicionais, estão se referindo a isso aqui, ao ensino dos apóstolos, né? Ou deveriam estar se referindo a isso, e não a usos e costumes. Mas quando a gente persevera na comunhão, quando a gente contribui para que as pessoas tenham a capacidade de amar a Deus e ao outro, está doendo um pouco, mas vamos terminar. Uns aos outros, a gente está promovendo o crescimento, o desenvolvimento pessoal em todas as áreas, tá? Relacional e também de desenvolvimento de fé. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é fazer as pessoas crescerem, o propósito da igreja é fazer as pessoas melhorarem em todas as áreas da sua vida, pois a igreja é um local de sermos um com todos, assim que já não sois mais estrangeiros, mas forasteiros, cidadão dos santos e da família de Deus, nós somos um só em Cristo Jesus, a palavra koinonia aí, tá? A palavra essa que tem a ideia de relacionamento espiritual, cooperação entre os irmãos, unidade, ser um, comunhão, comunidade. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso que somente pelo Espírito Santo podemos compreender que as pessoas de diferentes culturas, comportamentos, histórias, podem se tornar irmãos e se sentirem totalmente vinculados uns aos outros. E isso aqui é o poder de Deus. Comunhão na igreja é o poder de Deus. Nós somos seres sociáveis, é verdade, mas
É muito difícil, com o que eu escrevi, diferentes culturas, comportamentos, histórias, percepções, quando todas essas pessoas tão distintas se reúnem, né? É difícil você ter um tipo de coesão, de comunhão forte, firme, mas através da ação do Espírito Santo na igreja, essas pessoas se tornam não só participantes de um propósito, mas se tornam de fato irmãos e se sentem totalmente vinculados uns com os outros, desfrutando dos benefícios da ação do Espírito, né, que trabalha pelo bem de todos. Isso aqui é ser igreja. Tá? A igreja tem a perfeita ideia de um corpo, porque quando tem um membro em sofrimento, sofre em conjunto. Por isso, nos preocupamos uns com os outros, auxiliamos as pessoas, socorremos. Agora, bom, antes de começar a aula, eu recebi uma ligação de uma irmã que falou: pastor, eu não vou poder participar da aula porque eu estou indo levar meu pai na emergência. Se eu não tivesse esse compromisso da aula hoje, eu com certeza a levaria lá, mas me prontifiquei, a igreja, né, eu que como representante da igreja, me prontifiquei a enviar alguém para levá-la no hospital, para socorrer. Isso é ser igreja, tá? Então, uma frase forte que eu escrevi nesse livro é: promover divisão, dissensão, qualquer tipo de coisa que combata a comunhão da igreja é punir a si mesmo, porque nós somos um, tá? O vínculo da perfeição é o amor que temos uns para com os outros, é o que distingue no mundo, é o que nos distingue do mundo, tá? E agrada a Deus. Efésios 4, alguns, pois eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí, chega aqui numa parte do texto que é uma provocativa, tá? Uma provocação. Talvez você esteja se pensando, se perguntando, a respeito de episódios, experiências pessoais ou de outras pessoas que destoaram dessas palavras que eu disse agora há pouco, que a igreja é um lugar onde as pessoas se amam, se ajudam, cooperam, crescem juntos, se curam juntos. Porque muitas vezes a gente vê pessoas, que acabam por ferir, pessoas que chegam feridas, pessoas e líderes, muitas vezes, que não desenvolveram suas capacidades de cuidado e amor, não conseguem ter uma comunhão mais aprofundada, tá? E acaba, né, machucadas, essas pessoas acabam machucadas ou se machucam no processo. Por isso, tá, eu quero deixar aqui, a partir de agora, a partir dessa reflexão, a partir dessa parte desse capítulo do livro, uma reflexão para nós, que é a igreja como comunidade terapêutica, é justamente onde eu queria chegar hoje. Como eu falei no início, conhecer a história da igreja é fundamental, mas estar atento ao propósito da igreja no nosso dia é ainda mais fundamental. Isso é importantíssimo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que a prática do amor na igreja, e o aconselhamento pastoral na igreja, pastoral aqui não entenda como comunidade ou como aconselhamento feito pelo pastor, mas no sentido de cuidado, de amparo, tá? É uma área da igreja que tende a cuidar das pessoas. Ela é diferente, tá, desse processo terapêutico realizado por psicólogos, psiquiatras, de uma forma mais técnica. Enquanto o processo terapêutico, tá? Ele busca uma resposta da própria pessoa para as suas crises, para os seus problemas, a fim de que essa pessoa consiga ressignificar a sua vida e alcance alívio. O aconselhamento pastoral, ele tem a Bíblia como fonte, tá, de cura para as pessoas. A Bíblia, obviamente, que na sua boa interpretação, tida como palavra divina, guia dos fiéis, aquela que é inerrante, que é infalível, que encontra-se como fonte de respostas, ela tem essa posição de orientadora. E aí, meu querido irmão, a primeira
O primeiro alcance que nós temos aqui com essa reflexão é, muitas vezes a igreja, ela não tem tido esse perfil de cura ou de comunhão, porque as coisas, os seus movimentos, aquilo que os homens têm realizado dentro das comunidades, está desalinhado com o que a Bíblia, ela aponta para que a igreja possa fazer. Então, eu acabei de falar que cada igreja tem as suas particularidades. Isso é normal e eu defendo isso, que cada igreja tem o seu modo de fazer as coisas. Mas a gente pode até mudar a técnica, a gente pode mudar a forma, mas a gente não pode mudar a essência. Quando a gente muda a essência, quando a gente deixa a palavra de Deus e as suas orientações para a igreja de lado, para fazer de qualquer outra forma, inclusive às vezes de forma mais técnicas, como é o caso que eu acabei de falar aqui agora, o negócio não dá certo. Porque a igreja, como eu já falei, é nutrida por Deus e precisa perseverar recebendo essa nutrição para que a resposta dessa igreja como comunidade terapêutica seja positiva, tá? Então, quando falamos de igreja, a gente está falando aqui de uma atmosférica, ó, psíquica, bíblica e teológica. Essas três áreas precisam estar alinhadas, essas três áreas precisam estar em plena atividade nas igrejas, para que não hajam no nosso meio pessoas que não consigam se curar ou pessoas que sempre estejam agravando, né, outras pessoas. Aí eu cito aqui um teórico, e ele diz que o aconselhamento pastoral, né, aconselhamento do cuidado, ou seja, a atividade de cura da igreja, deve extrair o máximo os potenciais dessa pessoa. Tem gente que chega na igreja com vergonha. Gente, a igreja é um ambiente para você vencer a sua vergonha. Você está entre irmãos, você tem vergonha de estar com a sua família, então é um ambiente ótimo para você vencer a vergonha. Tem gente que tem dificuldade de falar em público. Os pequenos grupos, reuniões menores, é uma oportunidade extraordinária para você trabalhar isso. A minha vontade colocou aqui, ó, eu venci, tá vendo? A igreja é um ambiente que forma, treina, cura as pessoas e tem uma capacidade extraordinária para fazer isso. Então ele vai dizer que esse processo aqui, tá, de melhoramento e de cura, ele deve, ó, despertar a mente, revigorar o corpo, renovar, a enriquecer os relacionamentos íntimos, deve causar uma interação com o ambiente, cuidado com ele. Deve ser algo progressivo, tá? De melhoria contínua, tá? Isso realmente relacionado a si e aos outros. Deve ser um aprimoramento de um relacionamento pessoal com Deus. Acima de tudo, a nossa vida com Deus, ela melhora. Então, esses são aspectos importantíssimos para que nós, né, obreiros, teólogos, ministros, pastores, liderança da igreja, a gente precisa despertar para isso. Como alguém chega na nossa igreja e como ela está após 6 meses? E essa mesma pessoa, depois de 5 anos, como ela está? Há uma responsabilidade pessoal, mas a igreja deve imprimir na pessoa, através do seu cuidado, da sua pastoral, a imprimir nessa pessoa um melhoramento intelectual, emocional, espiritual, relacional. Um outro teórico aqui, ó, aponta 6 aspectos desse aconselhamento. Olha que coisa interessante. O cuidado, o trabalho pastoral da igreja deve ser visto e praticado, ensinado pastoralmente. Como eu falei, pastoral aqui não é o pastor que deve fazer, mas essa parte da igreja que cuida das pessoas. A igreja precisa ter um comportamento pastoral. Eu aprendi com os pastores agora na internet, pastor Paulo Borges, muito bacana o Instagram dele, tem muitos insights poderosos. Eu falei isso na igreja ontem, inclusive, que a igreja não é reunião de ovelhas, igreja é reunião de pastores. O fato da gente estar achando que nós somos ovelhas depois de 10, 5, 15, 20 anos de evangelho é o motivo de termos tantos problemas. Porque ao invés de nos colocarmos já como crentes maduros para provocar e proporcionar cura e melhoramento na vida do outro, a gente está achando que a gente está ali para ser servido.
a gente vai para o culto sempre querendo receber. Tem crentes aí que estão vivendo aquilo que o apóstolo Paulo falou. Eu queria tratar vocês como adultos, dar alimento sólido, mas eu não consigo, porque até agora eu estou tendo que dar leite, porque vocês são crianças. Então, isso é muito interessante. A igreja, ela deve ser... Todo mundo está me ouvindo, gente? A igreja, pelos glórias aqui, eu já estou percebendo que estão me ouvindo, né? A igreja, ela deve ser treinada, direcionada, conduzida pelos seus pastores e lideranças a uma maturidade de fé que alcancem, né, essa características de serem cuidadores. As pessoas precisam cuidar umas das outras. O pastor não tem condição de cuidar de todo mundo. Por isso que muitos pastores, irmãos, se matam, muitos pastores se suicidam, muitos pastores abandonam o ministério. Por quê? Porque eles querem resolver tudo sozinho, porque não foram capazes de entender que a responsabilidade do cuidado não é dele particularmente, mas é de todos que fazem parte daquela comunidade. Tá? Aí, segunda característica, deve ser contextualizada eclesiologicamente, uma palavra grande, eclésia, é igreja. Ou seja, esse trabalho pastoral deve ser pertinente ao contexto da igreja. Como é a sua igreja? Quantas pessoas tem na sua igreja? Quais são os dias de culto? O que a sua igreja pode promover para que haja cura? O que a sua igreja pode promover para que haja crescimento? Por exemplo, na próxima quinta, se eu não me engano, dia 22, deixa eu ver a data certa aqui. Dia 22, exatamente, é uma quinta, é um culto na minha igreja. Nós vamos ceder o nosso espaço de culto para que haja uma palestra voltada a todos os empreendedores do bairro. Nós vamos fazer um período de oração no início, mas vamos convidar todos os empreendedores do bairro para uma palestra sobre empreendedorismo com alguém que manja no assunto. Aí você pode dizer assim, mas está botando profano, misturando com... Não tem nada a ver, filho. Nós somos chamados para impactar. E fazendo isso, nós estamos lançando para a comunidade que a nossa igreja não é uma igreja de pessoas bitoladas, que só sabem ler a Bíblia ali e não conseguem enxergar a realidade que está ao seu redor. Pelo contrário, a nossa igreja está preocupada com o crescimento do bairro, a nossa igreja está ali fornecendo ferramentas para aquela pessoa que está querendo melhorar de vida, crescer. Isso é ser pastoral, cuidar das pessoas. Terceira característica deve ser centrada em Jesus como sabedoria de Deus. Em Cristo está toda a revelação de Deus. O cuidado que a igreja deve ter uns com os outros nunca deve partir do problema, mas sempre da solução. Deixar mais claro. Qual é o seu problema, irmão? Não. A ideia não é essa. Não é perguntar às pessoas quais são os seus problemas. Até porque se a gente ficar perguntando a todo mundo qual é o problema, aí vai ficar difícil realmente a gente ajudar, porque problemas vão surgir o tempo todo. Mas é a partir de Jesus. Jesus é a solução. Irmão, irmã, irmãos, Jesus é a solução. Quando nos concentramos em Jesus, os nossos problemas são resolvidos. Quando conhecemos Jesus, os nossos problemas são resolvidos. Isso é importante, tá? O cuidado pastoral deve estar solidamente ancorado nas Escrituras. Se é igreja, é igreja. Eu gosto de falar isso porque minha esposa é psicóloga, tá? E as pessoas às vezes confundem as coisas, muitas vezes. Às vezes ela quer um atendimento pastoral e procura a Carol, e às vezes ela quer um atendimento com um psicólogo e me procura. E eu preciso esclarecer isso para a igreja. Olha, o atendimento com o psicólogo é uma coisa, o atendimento pastoral, né, o acompanhamento do pastor é diferente. Por isso a gente tem que estar aqui ancorado nas escrituras, deixar as escrituras falar, direcionar a nossa vida. Quinto, tem que ser visto, praticado e ensinado como forma singular do processo recriador guiado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, sendo bem direto, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Jesus. Ou seja, todo novo crente precisa participar, ensinar, tem que estar comprometido a promover essa comunidade terapêutica integral. Por quê? Porque é para onde ou por onde o Espírito Santo nos guia.
E, por último, orientado para o reino de Deus. Aquilo que nós fazemos na igreja deve conduzir as pessoas a uma percepção melhor do reino de Deus. Então, voltando às dificuldades, voltando às pessoas que foram feridas, muitas hoje não querem mais retornar à igreja, muitas hoje não têm nem vontade de ouvir a respeito de Deus, porque ou não passaram por nenhum tipo de processo desse, ou muitas vezes, quando foram passar, quem fez, quem estava ali conduzindo o processo de cura, de ajuda, de melhoramento, não estava orientando para o reino de Deus, estava preocupado com a sua própria imagem, com o seu próprio ministério. A gente vive uma crise grave hoje, onde pastores, principalmente de megas igrejas, de megas ministérios, estão preocupados muito mais com a reputação dos seus ministérios do que com o reino de Deus na terra. E muitas vezes tratam crime como pecado, intenção de abafar o escândalo, tá? E uma série de outras coisas que está desalinhado com isso aqui. A Bíblia não escondeu o pecado dos grandes homens. A Bíblia não escondeu o pecado de ninguém. Jesus, quando ele precisa chamar Pedro, né, de Satanás, obviamente ali dando a ideia de que Pedro ainda não havia se convertido, que ele estava dando voz a um espírito maligno, Jesus o chamou assim. Então, nós precisamos, em tudo que fazemos, principalmente na parte de cura e tratamento e de ajuda, orientar as pessoas para viverem esse reino de Deus. Gente, desculpa estar tossindo, tá? Acho que eu estou chegando no meu limite, mas já está terminando. Bom, é o objetivo do aconselhamento pastoral, gente, ó, libertar as pessoas de atitudes inadequadas, distorções, percepção da realidade, medo, culpa, iras inadequadas e uma série de outros comportamentos, sentimentos disfuncionais, emoções descabíveis. E a Bíblia, ela nos oferece uma fonte, né, tanto de motivação quanto de ajuda extremamente ampla. A gente vê ali, calma, aqui, tá? Aqui é uma palavra difícil, já já vou falar dessa. Nós temos as palavras de Jesus em Lucas. Jesus dizendo ali que ele veio para curar o que estava enfermo, para libertar o que estava cativo, para ajudar aquele que estava ali acorrentado pelas algemas. Então, a gente tem uma série de informações bíblicas, diversos outros textos, uma preocupação que a Bíblia tem de falar sobre cura, que em Jesus a gente encontra alívio. Ele vai dizer: aprenda de mim que sou manso e humilde, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Tá? Venham todos os sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, a igreja é isso. A igreja deve promover aqui um crescimento biopsicossocial na vida das pessoas. Que é isso? Bio, corpo, biológico. Psico, a gente está falando da nossa mente social, das nossas relações. Pessoas que são ótimas, biologicamente falando, vão para academia, são fitness, fazem dieta, mas são péssimas para se relacionar. Nem bom dia gostam de dar. Pessoas que têm uma mente maravilhosa, zero problemas emocionais, zero crises emocionais, conseguem, né, se lidar bem ali com seus sentimentos e tudo mais, mas os corpos estão destruídos porque não fazem dieta, porque não se cuidam e provavelmente vão morrer, não por um problema emocional, mas porque o colesterol está muito alto e vai infartar. E, por outro lado, pessoas que são extremamente sociais, gostam de falar, riem, contam piada, brincam. Nossa, fulano é uma pessoa extraordinária, mas esse fato dela ser extremamente aberta é porque há um problema na psique, há um problema nas suas emoções, e isso a leva a ser extremamente brincalhão. Então, a igreja precisa estar atenta a esses detalhes, tá? Então, resumindo, nós temos aqui, o final desse capítulo, essa frase. Neste contexto, resume-se o papel da igreja como comunidade terapêutica curadora. Qual é? No resumo, proporcionar alívio, alimento para o corpo e cura para a alma ferida. Obviamente que tudo isso aqui é regado à ação do Espírito, a palavra de Deus, a oração, os cultos, né?
Não escrevi, mas não é que eu esteja aqui anulando o papel espiritual da igreja, não. Mas, queridos, é impossível uma igreja estar comprometida em ajudar, de fato, as pessoas, melhorar a vida das pessoas, né, sem que as pessoas tenham alívio, alimento e cura. 3 coisas importantes: alívio, alimento e cura. Palavras de Jesus. Eu sou alívio para vocês, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aquele que se alimenta por mim viverá, tá? E cura, né? Nós temos aí diversas passagens de Jesus falando sobre cura, tanto física quanto emocionais e espirituais. Então, era isso que eu queria comunicar com vocês hoje. Concluindo, a igreja deve estar, totalmente comprometida com o Evangelho de Cristo, sem a qual ela não vive. Deve alinhar seu discurso com as palavras de Jesus, com os apóstolos, se tornando um canal para que Deus atue na terra como comunidade terapêutica do reino de Deus. Tá? Deve saber que tem o privilégio de propagar esse reino, de curar pessoas. Tá? A igreja tem um alcance, deve ter sempre essa percepção, usando os meios possíveis e lícitos para fazer aquilo que está ao seu alcance, para que mais pessoas tenham a libertação das desgraças dessa vida, que essas pessoas desfrutem de benefícios, de comunhão, de amor dos santos. Então, se você ainda não tem um ministério de bem-estar na sua igreja, promova isso. As pessoas devem se sentir bem nos cultos, as pessoas devem ser recebidas bem, serem abraçadas. Não é aquele abraço assim, oi, pastor, irmão, tudo bem? Não, é um abraço de verdade, é a demonstração de que se importa. Qualquer outro propósito, que não esteja de acordo com o que o Evangelho nos ensina é descartável. Porém, permanecer no corpo e contribuir para o seu crescimento e cura é estar dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente vai encerrar aqui e eu vou deixar 2 perguntas para vocês, tá? Lá no grupo do WhatsApp, para que vocês depois possam responder. Gente, no celular, a gente tem um, um dispositivo, que é esse aqui no cantinho, a fotozinha da câmera, para a gente gravar um vídeo. Eu susto minha esposa na janela aqui, aí eu falo mesmo. Peraí, rapaz, depois eu preparo água, obrigado, tá acabando. Tô preocupado com a minha garganta, gente, mas vamos lá, rapidinho. Tá vendo essa câmera? Se você apertar e segurar, ela faz, essa bolinha, tá vendo? E você pode gravar um vídeo de até 1 minuto. E eu quero que vocês façam isso como atividade dessa aula, respondendo essas 2 perguntas. A igreja primitiva é muito diferente da contemporânea? Fala um pouco. Por que você acha que é sim ou não? Se você acha que não, fala porque você acha que não. Se você acha que sim, fala porque você acha que sim. E a segunda é, o que podemos realizar para que nos aproximemos da realidade bíblica da igreja? O que está faltando para nós sermos uma igreja melhor? Então, você tem 1 minuto para responder essas 2 perguntas como atividade, coloca lá no grupo, tá? Da nossa escola.